paz do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui continuar, né, o testemunho da pastora Parte Ângela, dois. parte 2, né? Quero deixar ela bem à vontade, ela venha falar aquilo que o coração dela estiver inclinado e que o Espírito Santo conduzir, que a condução seja dele, que possa falar tudo, né? Fale tudo e não esconda nada, viu? Amém. Amém? Amém. Eu quero começar com o salmo da minha vida. Eu falo desse salmo desde que eu me entendo por serva de Deus, e esse salmo é o Salmo 126. Eu tinha acabado de sair desse processo de libertação que eu estava, e Deus, em 2008, me deu ele. Eu estava gerando a Rebeca, e Deus me deu esse salmo. Mas em 2008 eu estava dentro da luta que eu tinha entrado em 2007. E quando eu li esse salmo, ele diz assim: quando o Senhor trouxe de Sião cativeiros que voltavam de Sião, era como os que sonham. Então nossa boca encheu de risos e a nossa língua de um novo cântico. E eles diziam entre a nação: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. E esse salmo Deus me deu dentro da angústia. E eu falei assim: Senhor, como é que tu me dá um salmo desse dentro da angústia? E Deus falou assim comigo: é porque eu vou te fazer voltar do cativeiro sorrindo. Lá no final dele diz que aqueles que plantam com choro cegarão com alegria. O que é cegar? Você colhe com alegria. E eu vou começar a falar do choro. Incessantemente, foram 4, 5 anos de muito choro. Eu vim para Jesus, a primeira parte eu dei detalhadamente que eu vivi, mas aprove o Senhor me buscar, me chamar para o ministério que eu tenho, né, de pastoreio. E eu entendi que aquela prova era o ministério de pastoreio depois que eu passei por ela, não dentro dela. Que a gente fica confusa dentro de ventos terríveis. E lá em 2007 eu engravidei da Rebeca. A Rebeca tá até aqui. Eu engravidei da Rebeca e Deus havia me dito que eu ia ter a Rebeca em 2004. Meu filho tinha 1 ano. E o Senhor falou: vou te dar um fruto, e é a Rebeca. Deus deu até o nome da Rebeca, e ela vai quebrar o coração do pai. Literalmente vai quebrar o coração do pai, e ela vai ser gerada num ventre profético. E aí em 2007 eu engravidei da Rebeca, e em 2007 eu não sabia que estava grávida, e Deus falou assim comigo: você está grávida e eu vou arrancar as capas do teu marido. Deus bagunça pra arrumar, né? Aí Jesus falou assim: vou arrancar e você vai conhecer ele. Gente, eu vou ficar mexendo aqui porque eu quero ficar bem. Fique ótimo, esteja à vontade. E aí Deus começou a trazer à tona toda aquela frustração num casamento que eu tive, né? E eu na presença do Senhor, buscando o Senhor, clamando o Senhor, mas ainda não estava dentro do ventre. Um dia eu já tinha ganhado a Rebeca, já estava bem frustrada. A Rebeca, ela era linda, um milagre. Passou por um testemunho também daqueles lá do primeiro vídeo. Determinei o dia que a Rebeca ia sair de lá, porque ela nasceu cardíaca. E Deus, com 48 horas, curou o coração da Rebeca. Debaixo de palavra profética, eu que profetizei a cura da Rebeca. Eu falei: em 48 horas ela sai daqui, e ela saiu curada de lá em 48 horas. Glória a Deus. Porque o ventre da Ângela é bagaceira. Nasceu aqui é luta. E aí Rebeca veio pra casa debaixo de palavra profética. Eu era uma mulher muito ousada e ousadíssima. Eu dei o dedo na cara da médica: ela vai ficar aqui, vão abrir o coração. Cala a boca, Satanás. Você não vai tocar na minha filha. Gente, ela ficava assim pra minha médica. E tudo que eu vivi com o Ed, que foi a igreja que orou pelo Ed, com a Rebeca eu vivi, só que foi eu. Entende? Debaixo da mão poderosa. E eu conversando com a pastora Jacinta aqui, e eu peguei uma palavra, eu falei pra ela agora que o nível de luta que tu tá, o nível de guerra que tu tá, é o nível da patente que tu vai ter.
Com certeza. Então os níveis de guerras terríveis que eu fui forjada e que a pastora Jacinta forjou, geram uma patente no mundo espiritual que não é qualquer coisa que derruba a gente. Entendeu? A Bíblia fala de alicerce. Se tu tá alicerçada na rocha, tu vai viver o alicerce na rocha que é Jesus. Agora, se tua casa, neguinha, for construída em areia, pode saber que o primeiro vento da bicha, puf. E amigo, é interessante que eu estava esses dias refletindo sobre isso, que os fundamentos é Jesus, né? Sim. Mas nós estamos no fundamento. Se nós estivermos em Jesus, fundado em Jesus, tu citou algo interessante, que essa casa, o vento vem para as duas, a enchente vem para as duas, o dia mau vem para as duas, mas só fica uma de pé, que é a que está na rocha. E aí, voltando no vento, Deus aprova o Senhor, pastor Jacinto estava falando de Jó aqui, aprova o Senhor, Satanás entrar no meu lar, porque é permissão de Deus, gente. A gente não pode tirar, aconteceu porque o homem é ruim, aconteceu porque a mulher é ruim. Porque está em pecado. Está em pecado, eu já tá com pecado, eu já tá com pecado, tem brecha, Não, gente, aprova o Senhor, Satanás entrar no meu lar, e Satanás entrou naquilo que vem de uma maldição hereditária, genealógica, que é meu casamento na nossa família. E aí, o meu esposo chegou um dia e me falou, olha, eu não te amo mais, eu tô indo embora de casa. Eu com a Rebeca com 3 meses, e ele foi. Foi ou não foi, né? Que ele ia, não ia, na verdade. Assim. Ela continuou. Era uma guerra. Era uma guerra. Entrou mala, sai mala. E ali naquele dia meu mundo caiu porque eu vi que eu depositei. Era seu ídolo, né? Eu depositei esperança no homem, sendo que minha esperança está em Jesus. E aí Deus, gente, eu lembro que a angústia que eu sentia era tão grande assim, que eu não chorava, eu gemia. Era uma dor tão terrível que eu sentia. Você não podia detectar. Eu gemia, eu cheguei aos áreas de entrar em depressão e Deus não deixou, porque eu tinha 2 meninos, né, a Rebeca e o Ed. E aí eu falei, Senhor, tu vai me deixar sozinha nessa luta. Foi quando a igreja me deixou, nessa época, tu lembra muito bem, tu é minha íntima e tu sabe. E aí eu falei, Jesus, eu tô só, me ajuda. Aí eu tô lá em casa fazendo um jejum sem saber fazer muito bem. Missionária Sônia me liga. Ângela, tu tá bem? Eu falei, tô não, amiga. Aí ela tava lá na casa da Tereza, que é nossa mãe, né, mãe de amor. Ela é nossa mãe de amor. Aí ela me convocou. Ela tinha tido uma vigília, e dentro da vigília que ela fazia, Deus falou assim, ore pelo casamento dela. Eu estou te mandando porque ela tá só, ninguém quer ajudar ela. Isso é tão pra Sônia, missionária Sônia, né? A missionária Sônia. Isso é tão distante, tá, Jacinto? Não é de agora, é tão. Por isso que eu amo essas mulheres que Deus bota na minha vida. E aí diz que Deus deu uma ordem pra ela, pra entrar no meu casamento. Aí ela botou o dedo na minha cara, ele já tinha ido embora, né? Ela tinha me repudiado. A palavra não é embora, é repudio. Ele me repudiou. Aí ele pegou, tinha ido, e aí ela falou que Deus falou pra ela assim, ore com ela. Eu vou dar, ele vai voltar. Liberta. E aí naquele momento ela falou, tô indo pra tua casa orar contigo. E naquele dia ela fez uma aliança de oração comigo. E ela ia pra minha casa, a gente orava, clamava. E o vento soprou. E eu repudiava até a tampa, sendo escarnecida. E aí eu aprendi, aí eu tornei ele um ídolo. Me apaixonei, arriei os 4 meses de tempo. Paixão é capeta, viu, gente? Ídolo do coração. Ele se tornou um ídolo e Deus me libertou dele. Deus falou assim, você está endemoniado, isso é paixão, isso é demônio. Manda embora, que você está endemoniado. Eu endemoniei, não, e mandei esse demônio sentimental de mim. E aquele sentimento de posse acabou. De não aceitar. E aí eu fui tendo com Jesus, clamando, jejuando. Aí aprovou o Senhor entrar na igreja, lá na QNQ, da final da pastora Lourdes, que Deus a tenha, né? Ela morreu, ela faleceu. E ali eu comecei a congregar, porque eu estava sozinha, né? E eu não tinha como mais ficar só orando dentro de casa. Eu tinha que ter o seio da igreja. E quando eu tive o seio da igreja, eu me lancei na obra.
Foi a parte do meu testemunho que eu disse que eu era uma bomba. Pá! Mas a casa ruída. Eu saía da igreja toda quarta-feira. Exatamente, eu saía. E meu marido não me queria, ninguém me queria, a família me repudiava, eu não podia contar pra ninguém o que eu tava vivendo, porque senão o povo ia odiar o cara. Iam odiar ele até a sombra, né, a tampa. Então, tudo que eu tô falando pra vocês era calado. Se eu falasse, as pessoas iam odiar ele. E ele ia voltar pra minha casa. E aí? Você sabe o que mais me chamava a atenção e me deixava assim, querendo entender? É quando eu chegava na casa da tua mãe, que via ele lá e ele mandava tu ir pra casa. Mas aquilo ali foi um ministério de Deus. Sim, não, eu não entendi aquilo. Como é que tá na casa da tua mãe e não te quer? Assim, a minha mãe cuidou dele. A fase mais crítica dele. Gente, incrível. Aquilo me deixava assim, sem entender. E aí, o Senhor, e eu comecei a clamar, a lutar comigo mesma. E derrubei, o Senhor falava de postes ídolos. Eu derrubei esse poste ídolo na minha vida porque eu vi que não ter um casamento destruído era um ídolo. De ter aquele homem a qualquer custo dentro de casa era um ídolo. De não aceitar ser rejeitada. Era um ídolo. De não ser amada é outro ídolo. Os não tudinho, né? Aí eu comecei a estudar a palavra profundamente, o meu ministério profundamente, e comecei a galgar no mundo espiritual. Aí Deus trouxe mulheres de oração pro meu lado. A missionária Antônia, lá da Samambaia, ela sai até hoje da Samambaia, a pastora Jacinta conhece bem ela, a gente chama ela de Toinha pros íntimos. Saía da casa dela e vinha pra minha casa orar comigo, profetizar. Você lembra disso? Lembro. Andando não sei quantos quilômetros, toda vez dormia na minha casa, a gente fazia vigília com a missionária Sônia. Suporte. Em oração. Aí entrou a missionária Andréia, que ensinou orações maravilhosas que só nós temos. A Jacinta entrou numa oração dessa. Isso é pra mim não, Ângela. Tô fora. Mas cada um tem um ministério. E não há como questionar. E a missionária Andréia entrou na minha vida também em oração. Deus, ele me muniu de pessoas que oravam, que tinha histórias semelhantes à minha, que não deixava o amor de Deus por nada e que fortalecia umas às outras. Ainda que minha casa estivesse destruída, Deus levantava um irmão de uma casa destruída e nós uníamos força para orar. E dentro dessa caminhada, como eu falei, foram 4 anos, eu fui rejeitada pelo homem de todas as formas. E eu comecei a enxergar o amor de Deus. Porque um dia a Sônia falou assim: Ângela, o teu problema é porque você está enxergando o Sidney só como marido. Você não está enxergando ele como alma para Cristo. Comece a enxergar ele de uma alma que precisa de Jesus. Olha para ele com o olhar de Cristo. Peça para Jesus para você amar ele como Jesus amou ele e morreu por ele. Eu fiz essa oração. Jesus, troca meu coração. Troca meu coração, que eu tô odiando esse homem. Eu tô odiando esse homem. Que claro, gente, o que eu tava vivendo, né? Prostituição, traição, calúnias. Eu tava sendo caluniada dentro da igreja. Fui caluniada, né? E saí da igreja por calúnia. Então, assim, eu vivi um inferno. Saiu da igreja, mas não largou Jesus. De jeito nenhum. Porque há pessoas que relacionam. Sai da igreja, sai da igreja. Se você acha... Ficou mais firme. Se você acha que Jesus só está na igreja, você está no lugar errado. Porque Jesus falou para a samaritana: haverá tempos na terra que aonde vocês me clamar, eu vou estar lá. Não é só no templo, não. Presta atenção, para de adorar o templo. E aí, irmãos, eu comecei a ser moldada, forjada, né? Eu buscava, eu chorava, eu não dormia. Um dia eu falei: Jacinta, eu tenho medo da noite. Ela chorava. E eu disse: meu Deus, às 3 horas da manhã é meu pior inimigo. Eu não gostava, porque eu tinha que orar para clamar, para expulsar demônio. Ela ia chorando pra casa, ficava assim, querendo entender. Eu tinha raiva da noite. As minhas piores guerras eram à noite. E eu não dormia. Eu só dormia quando o Espírito Santo falava assim:
Ângela, vai dormir, tá na hora. Eu dormia. E choro. Eu hoje sou muito difícil de chorar, gente. Um dia eu falei, Jesus, seca! Só choro pro Senhor agora. Não pode cair, mas eu não choro. Me quebrando. Quando eu tô vendo que eu tô muito dura, aí Deus me quebranta pra me chorar. E aí, irmãos, o que aconteceu comigo nesse momento? Deus foi me forjando, me tratando. Irmãozinho. Deus foi me tratando. E quando Deus foi me tratando, eu vi, um dia Deus, eu orando, o Senhor falou assim, o ministério que tu tem com mulheres. Aonde as mulheres tu tá passando, as mulheres que tu vai chegar até você vão passar e você vai olhar e vai ver que venceu em mim. Não desista. Aí no final de tudo, eu queria divorciar. A luta de divórcio. Porque eu já estava saturada, eu não aguentava mais aquela, né, a pastora Jacinta me viu no final, na guerra. E eu não aguentava mais aquilo, eu queria sair daquilo e eu tinha permissão bíblica para sair. Aí eu pedi para Jesus, eu quero sair, o Senhor me arruma um marido bom. Eu vou divorciar, eu não aguento mais, eu não suporto mais isso, porque eu não vou aprofundar em detalhes, porque é muito feio o que eu passei. Eu não posso. Eu não fui. Ninguém nunca me bateu, ninguém nunca me tocou em mim, porque também, gente, eu sou filho de paraibano, né, minha filha? Olha a faca. Eu não sou gente no sentido de me defender. Eu sempre tive criada com homens, né? A gente vira autodefesa. Isso meu marido, ele é um ótimo homem. Ele nunca me tocou. Pelo contrário, gente, eu era muito rixosa. Lá no início do nosso casamento, eu brigava muito com ele, sem motivo. Eu era rixosa. Tudo isso que eu vivi foi reflexo de uma mulher sem sabedoria no início de um casamento, gente. A culpa não é só dele, não. A culpa é minha também. Eu não posso atribuir só nele. Por isso que eu não vou entrar nos detalhes só, porque eu não estava endemoniada e ele estava. O diabo entrou. E quando o diabo entra, acabou. Só Jesus para tirar. Só Jesus. Então o que eu vivi é muito intenso, mas eu fui acabada psicologicamente. Eu era um frangalho de mulher. E dentro dessa destruição, essa é a palavra, eu fui destruída, Jacinta. Altamente destruída. Todo o meu suporte emocional quebrou. Todo o meu suporte psicológico quebrou. Uai, pastora, tu tinha suporte no homem? Não. A intensidade da guerra fez isso. Não foi o homem que fez isso. Porque o diabo, quando ele entra, ele não anda só um demônio, ele anda muitos. Anda com um gangue. Então o diabo, ele mina você. Eu lembro que eu vi os demônios ao meu derredor, falava assim, o que é isso? O anjo vinha, mandava todo mundo embora. Mas era essa guerra constante. Porque se eu vencesse aquela guerra, qual era o nome que ia ser glorificado? Porque todo de casamento do povo vai estar destruído. Não é? Então Deus, ele falava assim comigo, seja constante. Seja valente. Você está errada. Olha, o erro está em você, não está no homem não. O homem está nas trevas, você é a luz. Aí foi por onde que eu fui palavra. Provérbios 31. Mulher sabe. A mulher edificadora. Aí aquilo que eu não fiz no início do meu casamento, eu fiz separada, Jacinta. Entendeu? Entendi. Aquilo que eu não fui no meu casamento, eu fui separada. Não. E aí eu peguei e comecei a andar dentro de Provérbios 31, todo dia no versículo. Aí Deus falou assim, você tem que ser essa mulher. Gente, Provérbios 31, pelo amor de Deus. Você tem que ser essa mulher. Você vai ser essa mulher. Eu estou te gerando e eu sofrendo. A missionária Sônia ouviu muito lamento meu, gente. A missionária Antônia também. Já a Cita nem se fala. A Cita fazia as mesas de chá.
Pensa do avesso. Não, é as mesas de chá, de camomila. Amiga, vamos tomar chá, você tá precisando de chá. Porque quem é que não tava vendo destruída psicologicamente? Era impossível, a situação que eu cheguei era impossível humanamente enxergar a Vitória. Porque eu tava rejeitada do marido. A igreja não me sustentava, no sentido de apoio. A família não entendia. A família não entendia. A família dele perseguia por ignorância. Também, mas não todos. Não todos. Então, assim, eles não entendiam o que eu estava vivendo. Eu sei que o que eu estava vivendo era reflexo de um molde de Deus, numa fornalha 7 vezes mais. Mas dói, bebê. Quem é que quer cair num lamaçal desse? Que é lamaçal. Aí tu vai lá no lamaçal mais lindo de Davi. Davi lá chorando. É lamaçal. Não é lamaçal? E aí todo mundo... Aí eu conheci uma pastora. Ela ainda é viva. Missionária Helena. Tu lembra dela? Lá de Cetaró. Eu conheci uma pastora. E ela... Profeta. Aqui ela é profetiza. Até hoje, velhinha, bem mais forte dela. E ela foi muito dura comigo. Ela falou, você não tem vergonha na cara. Aonde que eu ia estar num nível de guerra dessa e não ia guerrear do jeito que tem que ser guerreado? Minha filha, você vai ver se essa guerra é expulsando demônio. É botando Satanás pra ir. Demônio tem nome. Bota os demônios. Aí comecei a orar, expulsando demônio, fazendo jejum. Faça jejum. Minha irmã, passe fome. Declare no mundo espiritual que você está vivendo. Aí a Jacinta, a pastora Jacinta, um dia chegou, Ângela, faz o agravo. Fala o que é agravo, Jacinta. Fala pro povo. Fala. O agravo é quando você já lutou de todas as formas, já entrou com sua petição de todo jeito, né? E não tinha mais jeito. Aí o agravo é o quê? Você está no seu direito, você já jejuou, já orou, conhece a palavra, você está no seu direito legal. Você vai lá e diz, eu quero agravar agora, eu quero... É tudo ou nada. No mundo espiritual. Continua, gente. Tudo ou nada, né? Então é a hora da reivindicação. Direito é direito. Adquirido. Continua, adquirido, né? Tomando posse. E aí começamos. Eu comecei a orientar e ela, vambora. E começamos a jogar. E aí, pastora Jacinta trazia termo jurídico. Anjo, não tem diferença lá de céu pra cá, não, bora. E ela fazendo agravo na situação dela, e eu fazendo agravo na minha, e pra missionária fazendo agravo dela. E aí eu ensinava agravo pra todo mundo, missionária Antônia lá na Samambaia fazendo agravo. E a gente agravou. Chama a oração agressiva. Foi. Então, foi já no final. O céu é tomada força. O céu é tomada agressiva. Aí, irmãos, quando lá nesse final, lá no final a gente agravou o céu. Rapaz, era uma oração que a gente sentiu o céu baixinho, não era, pastora? Baixinho. Quando a gente falava, vou fazer, eu agravo aqui. A gente entrava no mundo espiritual e agravava. Gente, é termo. Nós ficávamos horas falando em línguas. Tinha horas que eu tinha medo de não voltar a falar o português normal. Lembra? Por quê? Porque era uma guerra constante, eram causas pra gente. Era unido e reunido. A gente, nessa época, especificamente, a gente se uniu pela essa casa que a gente tá bem aqui, não foi? Agravamos legal. Pastora Jacinta andou lá. É outro testemunho que eu posso dar, que eu tava dentro, aí. Pode falar. E foi junto comigo, vou dar. Oramos por muitas coisas. E aí a gente tava, né, ela tava com problema nessa casa, a gente lá. Tinha 10 prestações. Tinha ido lá e fomos no monte. Chegou lá, tu agravou a casa. E eu agravei meu casamento. Na hora. Minha irmã, a resposta veio na mesma semana, não foi, pastora? Confessou, contou os segredos, né? Os segredos. O que estava acontecendo no íntimo e no profundo da questão dessa casa. E hoje nós estamos aqui. Todas as pessoas que comprovam perdido. E o cão quis forjar a perda, mas se arrebentou. É esse Deus que a gente está falando. Questão do agravo. Pega essa deixa do agravo. E aí eu peguei e comecei o final da guerra. Deus tomou uma profeta que é a profeta da minha família. Ela é a profeta, eu chamo ela profeta velha ou profeta nova. Não tem nada a ver com a Bíblia. Mas eu fui gerado no mesmo berço da minha tia. Minha tia é uma profeta. E aí um dia ela me ligou, Ângela, eu tô aqui falando com Deus. Deus falou assim, maio. Você pediu uma data para Deus. É maio. Deus não trabalha
com data, não dá data assim pra ninguém não, mas Deus manda te dizer o mês de maio. E aí eu peguei o mês de maio, eu falei, ele vai confessar Jesus no mês de maio. Tomou posse da palavra. Tomei. E orando, jejuando, clamando, fechando as brechas. Meu Deus do céu, mas era brecha, né? Era muita brecha. Era a luta travada. E eram raposinhas, né? Aquelas brechinhas que a gente não presta atenção, você não descobre, você virou uma brecheira, né? Pra dizer o que fechando brecha. Eram coisinhas mínimas. A missionária Rosana, ela falou, Ângela, tua casa tá toda blindada, mas as portas têm vidro quebrado. Tu lembra dessa visão que ela teve? Nas tuas portas tem vidro quebrado. Quantos vidros? Ela 10. Eu vou 10 brechas. E aí eu entrei dentro de casa e fui fechar essas brechas. Orei, jejuei, reformamos. Tu lembra? Tive que fazer uma reformada na parte de baixo da casa para tirar demônios das paredes. Joguei muita coisa fora. Passou em revista. Passei em revista dentro da casa. Todo servo de Deus tem que passar em revista na casa espiritual. Ver o que é de Deus e o que não é. E aí chegou o Felizar, mês de maio. Falei, esse mês, que nada, que a luta ia travar mesmo. Aí eram os desfechos que ia acontecer. Aí Deus tomou uma profeta lá na QNQ pra mim e falou assim, você quer divorciar? Eu quero. Aí ela falou assim, Ângela, você não tá entendendo a pergunta que eu tô fazendo. Se você falar que quer, Deus vai te divorciar. Porque o nível estava tão intenso de sofrimento que Deus ali já estava optando por mim. Não sei se você entende isso. Sim. Entre eu e ele, Deus estava te dando a legalidade que você tinha já para decidir. O que você quisesse, ele ia aceitar. Aí ela virou para mim assim, não era a vontade perfeita, era a vontade permissiva. Não era perfeita, era permissão. Ela, vou falar 2 vezes, vigiando o que você vai falar. Eu entendi o gatilho. Ela falou, você quer divorciar? Eu não. Mas isso, gente, isso em palavra profética, isso em profecia. Você quer divorciar? Isso no mês de maio. Eu não. Ela falou, olha, essa fornalha o fogo dela vai acender 7 vezes mais, mas você não vai sair de lá sem nem o cabelo queimado. Glória a Deus. E Deus manda te dizer que vai te fazer vitoriosa. E o teu casamento vai ser testemunho para as nações. Olha as nações aqui. E tem sido. E aí Deus... os lugares que nós já fomos que tu contou, né? Todos os lugares que eu ando eu falo. E aí Deus mandou falar na rede porque é necessário. Porque tem muita gente que precisa ouvir. Sim. E aí eu peguei aquela palavra, mas eu lembrei 7 vezes mais. O que vai acontecer assim? Vai estar lá. Porque tudo que você pensar eu passei. Foi quando o diabo entrou de sola pra me detonar. Foi aquela situação daquela ligação na madrugada, você lembra? Sim. Claro. Eu não vou contar, mas houve uma ligação na madrugada. E aí, na hora que eu desliguei o telefone, missionária Sônia, Deus falou pra missionária Sônia, Sônia me ligou chorando. Não precisa você falar nada, vamos chorar sozinha. Nós duas, a Bíblia manda a gente chorar com quem chora. Bora, chora, porque Deus vai entrar. E aí eu cheguei no outro dia aqui, contei pra tudo, ficou revoltado. Assim, entrou na carne. Não foi, amiga? De raiva. Falei, amiga, olha com o outro olho. Ela, mas isso é demais. Olha com o outro olho. É você que manda eu olhar. Mas foi muito sério. Impossível a gente não tomar a dor, né? E aí, quando aconteceu isso, aí Deus falou assim, agora eu entro. De repente, as minhas portas abrem, meus portões abrem, meu marido entra dentro de casa e aceita Jesus. Glória a Deus, verdade. Tremendo. E de quebra, nasceu seu irmão para Jesus, né? Nasceu aquelas pessoas que a gente clamava em oração. Foram cansadas. Para isso.
para aquilo que a gente estava vivendo naquele Houve uma grande reforma com a sua mãe, espiritual, né, também. espiritual. Família, A gente né? quebrou cadeias, a gente A família do seu marido toda veio para Jesus aos poucos, né? sim, todo mundo Tudo isso é voltando. negócio, né? É semente. Naquela época de é muita semeadura. tristeza. Todo choro tem um valor inestimável. E aí eu chorava, e eu falava, que obra é essa tão grande que você fala, pai, que eu só sei chorar, que eu só sei espernear. Deus ainda achou pouco, ainda pegou uma feiticeira ainda para ficar fazendo feitiçaria o tempo todo. O tempo todo. Eu tinha uma obra dessa fazendo. O que aconteceu com ela? Aceitou Jesus? Faleceu? Eu pedi pra Jesus, ou Jesus libertava ela ou matava. Porque não tinha condição. Foi liberta, né? Porque... Tá com Jesus, diz que é crente. Glória a Deus. Aleluia. E aí, irmãos, eu comecei a viver o que a palavra fala. A palavra fala assim em Efésios 1, que Jesus está em cima de todos os nomes que se nomeiam. Não há principado, não há potestade, não há nome que se Não há nomeia. governo, não há... Não, gente, a gente é a igreja, não há o corpo. não há... Então o domínio da minha vida, da vida da pastora Jacinta é Jesus. E eu comecei a viver aquilo que eu estava clamando. Aí ele foi discipulado por mim, desceu as águas por mim, tudo aquilo que eu profetizava. Meu marido não vai descer as águas na placa de igreja nenhuma. Mas é verdade, gente. Quem desceu ele as águas foi ele. Eu falava que ele ganhar meu marido por Jesus, também ganhei ele em casa. Então assim, tudo aquilo que você faz... Ela falava que ela que ia fazer a confissão com ele, e foi ela que fez. Pois é, porque a palavra tem poder, gente. Se todo crente tivesse noção do poder que ele tem na boca, na mente, Aí, irmãos, para proferir, nossa, aí tremendo. tem um detalhe. Ele voltou. Não voltou? As amigas de oração tudo saiu de perto. Aí Jesus pegou e falou assim, agora é contigo. Ou tu edifica ou tu perde. E não bota meu nome nisso. Edifica a casa da Porque agora chegou o teu momento de edificar. Agora ou tu é a mulher de Provérbios 14, Provérbios 31, ou tu não é. Minha filha, eu me enquadrei no quadradinho, ó. No quadradinho. 2 anos ou 3 anos dentro de casa. As meninas ficavam de longe, né? Porque não podia, Deus queria que eu edificasse a casa. E eu comecei a ser a mulher da palavra. E o que diz Provérbios 31? mulher sabe. Não, essa é Provérbios 14. A mulher sabe edifica, a Torá destrói. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede aos rubis. O coração do seu marido está nela. Tão confiada assim, ela não necessitará de despojo. Ela só lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Eu comecei a ser essa mulher. Comecei a ser a mulher que Jesus quer que eu seja, que é bíblico. Eu comecei a viver a palavra dentro do meu lar, comecei a fazer culto doméstico, comecei a ensinar a profundidade bíblica. Ele quis buscar Jesus, porque quem agora ficava na madrugada orando não era eu, era ele. Foi. Começou, Troca de plantão. minha irmã dormia a noite todinha. Troca de plantão. A noite todinha eu dormia e o boy tava onde? Orando. No dia, não tomava café, jejuando. Ele quis, ele amou Jesus, porque Jesus fez um resgate, tirou ele do lamaçal, do lodo, e ele virou um servo do Deus Altíssimo. Então assim, eu tive que me enquadrar como essa mulher de Provérbios 31, né, que busca lã, linho, trabalha, a Jacinta é também, e de boa vontade com suas mãos. É como um navio mercadante, ela traz de longe o pão. Olha que coisa linda, gente. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer na casa e distribui as tarefas ao servo. Então, a Bíblia também diz que os filhos honram essa mãe. Hoje eu vejo meus filhos me honrando. A Rebeca acabou de me honrar aqui. O que eu sou, Rebeca? Você é... Você acabou de me honrar, você me honra. Não tô mentindo, mas é verdade. A bichinha, ela se apegou aqui. Seus filhos não te honram? Você, bem,
Você é aquela profeta que não desiste, continua. Incessantemente buscando a vontade de Deus. E outra coisa, eu ensino o caminho que deve seguir. Josué é 1:8, né? 1:8. Eu e minha casa serve a Deus. Também, não é? Ele fala... Esse versículo é teu. Ele fala, pega a palavra, como ela de dia e de noite. E dá para os teus. E para que você não se desvie dela, se manter, porque você será abençoado onde quer que você vá. Sim, sim. E teus filhos comerão à mesa, é maravilhoso. Então, assim, eu vivi. Aí tu fala assim, eu falei até para pastor Jacinto, pastor, a gente chegou num momento de muito choro meu. Não é de tristeza, mas eu não esqueci. Eu perdoei tudo que eu vivi, eu perdoei meu marido. É história, né? A história não... Mas foi uma época da minha vida que foi assim uma destruição. O Jó passou, foi 3 meses de luta, eu não, foi 4 anos. Mas Jó foi ao extremo. Eu entendo Jó, foi o extremo. Eu fui no meu psicológico, no meu caráter. Eu era uma torre forte de arrogância, hoje eu sou uma torre forte em Jesus. Eu queria ser aquilo que eu era arrogante, prepotente, queria ser o que eu não era. Hoje eu sei quem eu sou, mas eu não uso o que eu sou. Porque eu fui forjada para ser uma escrava fiel e discreta. Olha essa palavra, pastora. Sim, escrava, fiel e discreta. Então, assim, mulheres, você quer seu marido de volta? Você quer sua casa de volta? Bíblia. Feche as brechas. Obedeça a palavra, siga a palavra. Use ela como... Vai lá em Cantares também, entrando na conotação sexual. Vai lá em Cantares. Porque a mulher tem que ser santarrona não, ela tem que ser santa para santificar o marido. E a santidade da mulher vem na palavra de Deus, no jejum, na oração, na postura dela dentro de casa, mas na cama ela tem que ser uma mulher que supra as necessidades do homem. Que tem mulher que passa pela luta pelo homem, a pior coisa que faz é fechar. Não é, irmã? Oremos. Tá repreendido esse demônio. Que isso é demônio. Entendeu? Então vamos lá, irmãos. Edifiquem a casa de vocês. Não barganhe com seu marido. Não. E outra coisa. É barganha mesmo isso. Porque se a gente tem que falar a Bíblia certa. A Bíblia diz que a mulher, o corpo dela é do homem. E o corpo do homem dela. É dela. Vocês têm uma aliança. Então eu usei a palavra a meu favor. Hoje minha casa, meu casamento não é o casamento das nações. Que Deus falou que... gente... Pastora, você parou de passar a luta? Não. Passei por uma luta pior. Depois, assim, no sentido de luta, mas com meu marido do lado. Passei por enfermidades terríveis. Passei pelo Covid. A minha casa quase morreu, né? Foi sucumbida. E Deus livrou todo mundo usando essa arma. Ai, irmã, você tem muita fé. Não. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. A Bíblia diz que eu sou mais do que vitoriosa. Mais que vencedora. E Jesus. A Bíblia diz que eu vou para a eternidade, num corpo limpo. Não é? E no mundo eu teria aflição, mas eu tinha que ter bom ânimo que Jesus venceu o mundo. Por que eu não vou vencer? Não é verdade, dele é nosso. E tudo que tá na terra. Gente, os tesouros da terra é meu. Oxe, eu quero tudinho. É tudo meu. Não é verdade? Vamos parar de ser hipócrita. Vamos estudar a palavra com ordem e decência e receber o que é nosso. Nós somos vitoriosos, mas nós passamos lutas. Passamos por tristeza, passamos por perda, passamos por limitações físicas, psicológicas, financeiras. Mas nós não somos abatidos, que a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. A fome tipo... Não. A doença? Não. A falta? Não. A falta do dinheiro? Nem a peste, nem a fome, nem o Covid, nem a guerra, nada! Eu dentro do Covid... separar do amor de Cristo. Nada. Eu dentro do Covid falei assim, olhei pro céu, joelhada na minha cama. Missionária Nilma entrou, a bichinha que nós ganhamos. A princesa de Jesus. Me mandou uma mensagem, estou orando por ti, Deus mandou. Você não fica só.
Deus, ele não... O tempo todo que eu tô falando aqui, irmãos, que teve gente que me ajudou. Você já prestou atenção nisso? Sim. Eu tô honrando um por um aqui, porque eu não ganhei essa guerra sozinha. Eu preciso dela, ela precisa de mim. Tem dias que eu estou lá em casa, essa hora pra minha serva, eu vou orar. Eu nem ligo pra Jacinta. Pra falar, tá acontecendo alguma coisa? A oração chega primeiro, gente. Entenderam? Ore pelos seus irmãos. Ore pelas pessoas que te perseguem também. Você não é obrigado a conviver com o perseguidor, mas você é obrigado a orar por ele. A Bíblia manda a gente ser assim, não é? Com certeza. Então Deus, ele me forjou dentro do meu casamento com coisas terríveis, que muita gente fala, eu não vivi o que você viveu. Muita gente ainda fala até hoje pra mim. Eu não tinha essa coragem. Amada, como a Bíblia diz que o Evangelho é loucura, né? A cruz é loucura. As pessoas que não têm entendimento espiritual, elas veem a gente como um bocado de doido. E a já era uma daquelas doidas mesmo, que o povo dizia, a doidinha, ela até se irritava. Mas eu hoje entendo que aquele apelido que botaram nela é lícito, no sentido figurado, porque quem não entende as coisas de Deus, vê nós como doido mesmo. E doido por Jesus, é bem doido. Ele faz tudo contra a concepção deles. Quando eu estava no mundo, quando eu era menino, como dizia Paulo, né? Eu pensava como menino, vivia como menino, né? Fazia as coisas como menino. Mas depois que eu conhecia Jesus, eu me tornei uma doida varrida. As pessoas dizem assim, meu Deus, cada coisa que sai dessa Jacinta que você mas não é verdade. A gente não precisa mostrar que é normal. Os crentes são tudo maluco. Também. Porque a gente é espiritual, não é? As pessoas não compreendem. Eu estava vendo o testemunho da Karina Bata essa semana, ela contando pro Lamartino. Ela passou o que eu passei no sentido de ser repudiada. Ela disse que o marido dela me deixou em casa, fez as malas e falou, você não tá legal não, você tá totalmente virada para essa igreja, você vai ter que escolher, igualzinho, parecia que era eu falando, né, meu testemunho, né, você vai ter que escolher ou eu ou essa igreja. E ela disse que ficou atônita e falou para Deus assim, Senhor, e agora? Faça o quê? Ele disse, não mande embora, mas se ele quiser ir, deixa ir. E ela contou de jeito tão lindo, né, e ele pegou e botou tudo na mala, botou no carro e foi. No meio do caminho disse que começou a ouvir lá uma pregação e voltou pra cá morrendo de chorar. Deus converteu ele na volta, gente. Chegou nem no local onde ele estava indo. Eu falei, que coisa linda. Esse Deus não é gente não. Esse Deus não é gente. Então é lindo. Essas loucuras que para os homens, porque eu fui taxada muito como louca. A pastora Jacinta falou uma coisa muito certa, e até hoje de vez em quando é porque eu tenho autoridade. Não há entendimento. Eu tenho autoridade em Cristo, e as pessoas que estão perto de mim não fazem mais nada disso, porque vê que eu tenho autoridade em Cristo. Porque onde eu passei, gente, uma pessoa comum não passa. E as nossas ações são malucas. Uma pessoa comum não passa. É notório que uma pessoa comum não passa onde eu passei. No sentido, se não tiver o Espírito Santo de Deus, se não orar, não jejuar, não buscar, se não for forjado aqui, ó. Na palavra. Jesus fala aqui, ó, o senhor tá vendo. Eu falo assim, o senhor tá vendo, tá? Eu quero matar! Mas eu não posso! Eu perdoo! É desse jeito, gente, eu não sou. Ah, Jesus! Quantas vezes nós estrebuchando, né? Com as calúnias, com as perseguições. E aí Deus falava assim. Aí Deus falava assim comigo: pega a pedra, faz a escada que tu tá chegando aqui perto de mim. Tu lembra da escada? Eu já sei que eu vou pegar esse pedregulho todinho, vamos fazer a escada pra eternidade, que a gente vai chegar em Jesus. E quem não é natural, a Bíblia diz que quem não tem um espírito não discerne com o espírito. Verdade. Então me taxava de não quero ser doida assim eternamente. Porque eu sei, quando eu entro numa guerra, quem tá comigo, quem é o meu redentor. Ele fala no início, entra que tu vai ganhar. Entra, não, tu não vai ganhar não. Vou te falar logo que tu não vai ganhar. Esse negócio de doido é muito engraçado. Eu pegando lá em São Paulo, minha nova convertida, e eu ia para um lado, ia para o outro, com ousadia, com intrepidez. E a minha tia disse, cochichar, falou, minha sobrinha tá doidinha, gente. Será que ela toma remédio? Hoje ela sabe de Deus, hoje ela entende, ela morre de rir. Hoje essa intrepidez eu tenho também, como ela tem, de colocar o dedo na cara dos outros e gente, eu pedi pra Deus forjar o meu marido, pra ele entender o meu ministério, porque você já pensou? A pessoa do jeito que eu sou,
Não tem um marido que entenda. É horrível. O Paulo entende o ministério da Jacinta, como o meu entende. Por quê? Porque ele falou, oh meu Deus, eu amo. Ele me ama, igual a princesa. Eu tenho que entender essa mulher, senão eu vou perecer com ela. Então hoje eu falo as coisas, não é, Rebeca? Ele entende na hora. Tá bom, bora. Não, por aqui não. Gente, andar no mesmo espírito é tudo de bom. Mas olha, fruto de oração, Senhor, ele tem que entender o que eu tenho contigo. Ele precisa me entender o que eu sou. Ele tem que me ver uma serva fiel. Aí Deus falou assim, ele só vai ver com sua postura, com a tua conduta. Aí lá vai a anja assim. Pra que a colheita venha. Se imprimir Salmo 126, que eu já recebi as colheitas do Salmo 126. Aí fui pra Provérbios 31 e 14, edificadora. Gente, eu sou pastora, a pastora Jacinta é pastora. Mas o nosso primeiro prisca é o quê? A nossa casa. A nossa casa. Eu tava conversando com a pastora antes desse vídeo, eu falei, gente, se eu e ela não cuidasse da nossa casa tava destruída? Tava no chão. Tava no chão. Então assim, olhem pro teu primeiro ministério. A Bíblia manda a mulher cuidar da casa, a casada cuida das casas. Eu sou o quê? Tu é o quê? Casada. É casa espiritual, casa normal, é família, é cercar. Então se a gente não olhar dentro do casamento a importância do marido, meu marido é uma bênção, gente. Um homem fiel, discreto, um homem servo. Se eu falar pro monte, tem dia que ele me pega, eu não quero ir pro monte, ele me pega e me leva pro monte. Quando eu vejo tá lá no caminho do monte, vamos ali passear. Quando eu vejo tá no monte orando comigo, ele toma as atitudes que eu era que tomava antes. Um cobre o outro. Aí eu falo, você conseguiu no casamento, meu bem, top. Tudo aquilo que Deus usou, a profeta e missionária Sônia, lá então tão distante, 2009, acontece. Ela falava assim, eu tão certo como eu não via, porque eu tava no auge do desespero, no auge do furacão, né? Não via, mas ela falava, vai ser assim, ele vai ser assado, ele vai cuidar de você com tanto amor que você vai enjoar do zelo dele. Ele vai ser como Cristo é para a igreja. Ora assim, mulheres, peça para Jesus, para o seu marido ser como Cristo amou a igreja. Gente, o zelo de Cristo. O que Cristo fez pela igreja? Morreu. O homem tem que morrer pela mulher, minha gente. Entrar na bala e se morrer pela mulher. Não é certo? É quando ela fala morrer, entenda. É morrer o velho homem, morrer as ações humanas, ações de homem. E o zelo de Jesus pela igreja. Entra gente. pelo zelo, entra, vai abrindo mão, vai renunciando. É o zelo. Uma vida de renúncia, é isso. Morrer e a mulher também tem que renunciar, mano. Ó, não vem com essa história, é eu, meus filhos. Não. Jesus, você, seu marido, depois os filhos, tá? A ordem das coisas. A ordem das coisas. Viu? Tá bom? E nunca diga assim, eu morro, se minha mãe morrer, eu morro. Se meus filhos morrer, eu morro. Se meu marido morrer, eu morro. Não morra, não diga isso. Porque você não vai morrer, não. Porque eles não podem ser ídolo do seu coração. Eu vivi com ídolo. Jesus. E Jesus fez eu tiro até o quebrar. Tia, Primeira coisa. Eu fui arrebentada. Aí Deus, um dia eu falei assim, Senhor, mas pra que isso? Pra que isso tudo? Por que o Senhor fez isso tudo comigo? Aí Deus falou assim, minha filha, eu preciso que você fale pra mulher. Tem muita mulher errando por não ter. Meu povo parece por ter conhecimento, é verdade. Aí tu fala assim, pastor, então aprendeu isso tudo aonde? Palavra. Eu tinha umas revelações, eu chegava assim, eu descobri isso aqui na Bíblia. Ela é amiga, e nós ia, tu lembra? Quando Deus dava o rema pra mim, eu dava pra tu. A gente ficava cada. Meu Deus, Lindinho nunca ensinou isso pra gente. Espírito Santo. Coisas tão profundas que não cabe nem a gente falar, né? Gatilhos, né? São. Esse agravo mesmo. Esse agravo eu agravei, toda hora eu faço esse agravo. Quando eu tô cansada de orar, eu vou fazer agravo. Já orei, já jejuei, já busquei. Antes disso tudo, recebi uma palavra profética, porque você precisa de receber se é sim ou não, se Deus está no negócio ou não, não é? Vou entrar aqui, é meu, não é assim não, gente.
Não vai pela intuição, não. Eu conheço muitos casamentos por aí que Deus acabou. Eu não divorcio, da minha boca não sai isso, mas o próprio Deus vai lá e acaba o casamento. Tem casamento que Deus acaba. Agora tem casamento que Deus quer que você lute, você não luta e fica aí, morrendo. Vida! Querendo trocar, porque... Barganhar. E aquilo que tu não viveu, a guerra que tu viveu, você só vai transferir a pessoa. Que você vai viver a guerra, a mesma guerra no outro casamento de novo. Não deixe um processo pela metade que você vai ter que Não terminar venceu, ele. você não venceu o primeiro. Como é que tu vai entrar no segundo? Deus, ele honra tanto isso, tanto. Deus não inicia um processo em ninguém para não terminar. Se você mudar de rota, filho. E isso tudo que eu vivi foi para me transformar na pastora que eu sou hoje. Que logo depois eu fui ordenada ao pastoreio. Não foi? Foi para ser pastora. E eu não entendia. Eu achava que eu era missionária. Não, eu sou pastora. E já tem o quê? 8 anos que eu sou pastora. E para a glória de Deus, eu cuido de mulheres. Amém? Mulheres detonadas, assim dizer. Eu falo das botas da Jacinto, mas é cada trabuco que... E Deus tem honrado. Deus ama todas. Todas. Olha, irmã, quando eu vejo uma mulher sofrendo onde eu sofro, eu fico, viu, vai vencer que eu vivi isso aí. Por que você tem de diferente de mim? Eu não sou melhor que... Agora tu tem que ter resiliência. Tu tem que aguentar os 7 nós da fornalha e ficar lá dentro. Manda o anjo, Jesus, tô aguentando. Eu falava assim, meu Deus, quando acabou, do mês de maio até agosto, Deus mandou fazer um jejum de 90 dias. Tu lembra desse jejum? Deus usou um monte de profeta e eu não queria entrar nesse jejum. Aí quando Deus mandou eu fazer esse jejum, ele falou comigo, falou, faça, porque você não vai aguentar. Meu esposo passou 30 dias confessando pecado pra mim. Eu que ouvi os pecados dele, minha gente. Jejuando. Eu chegava aqui, ela passando. Eu não aguento mais, velho. Assim que eu falava, escuta mais um tiquinho. Pecado confessado é pecado perdoado. E ele precisa confessar. Depois acabou. Zerou. Sabe quando zera? Alcança misericórdia, né? Não tinha mais pecado, não tinha. Tanto é que meu casamento hoje, eu claramente com todo o som. Eu não era casada antes, eu sou casada hoje. Desde 2012 pra cá que eu tô casada. Eu casei em 2003. De 2012 pra cá que eu tô casada. Porque meu casamento está alicerçado na rocha. Amém? Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor.